que nenhuma boca possa falar e nenhum ouvido possa ouvir. Este é o segredo do livro mais obscuro e secreto de toda a história humana. Bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Oculto. Meu nome é Youssef e neste vídeo vou revelar alguns segredos sobre o livro mais misterioso de toda a humanidade. Essas pessoas que estão brincando com a Torá, brincando de ser judeu, essas pessoas estão atraindo para si mesmo um desastre. E todas estas realidades estariam dentro do mesmo conceito. E tudo que você quer descobrir não precisa de você perguntar, que seja para o mais intelectual, mais sábio do mundo. As respostas estão dentro da Torá. Shalom. Ao ler este livro, ficou bem claro para mim que o livro é mais do que um livro. E o Malach que entregou o livro nunca se apresentou. Gideon Gedalia Mordechai escreveu o livro da criação no período antes da Era Comum, no século XVIII. Os ancestrais, no primeiro século depois da Era Comum, no 7º ano depois da Era Comum, formaram suas opiniões. E todas essas opiniões foram divididas. E ninguém sabe o certo, principalmente na terra de Israel, se ele foi escrito no Egito, ou na Síria, ou na Babilônia. Ninguém está pronto para afirmar neste assunto, mas o assunto não é este. Não são as dúvidas que paira sobre nós de quem escreveu o livro. E assim o livro foi compilado com um vasto conteúdo de 1.300 letras misteriosas e com inúmeros significados vagos. Primeiro, você precisa de entender que esse livro tem um conhecimento sobre toda a história e o significado de cada palavra. O livro se tornou conhecido por dezenas de versões, e estas versões são chamadas de o livro da criação, o Sefer Yetzirah. Ou seja, as cartas do nosso pai Avraham. Este livro se tornou um dos 3 pilares da Kabbalah, que são o livro do Zohar, Torá e Mishnah. Há muitos mistérios no livro da criação, e nele há centenas de interpretações
e as suas interpretações foram abordadas em homenagem às mentes mais gigantes judaicas. Entre eles, o Rav Gaon Sadia, o Rav Shabbatai, o Rav Avraham Abulafia, o Rav Yehuda, o Rav Yosef, o Rabino Yitzhak Nehor, o Ramban, o Rabino Yitzhak, o Rabino Moshe Cordovero e o Rabino Yehuda Halevi. Alguns desses comentaristas afirmam que o Sefer Yetzirah nada mais é do que um fluxograma, e nele foi escrito todo o processo da criação e seus componentes, e todas as essências que criam e recriam todos os mundos e todos os universos. Outros comentaristas viram este livro como um conjunto de instruções para fazer um contato direto com o Santo Kadosh Baruch Hu por meio das palavras mágicas que contém dentro do Sefer Yetzirah. E também houve aqueles que não se intimidaram e não ficaram com medo em colocar estas receitas mágicas da criação em ação. Alguns deles criaram animais mamíferos de uma forma natural, e até mesmo alguns deles ousaram despertar alguns espíritos, alguns ruach, que foram direcionados a leitores destes textos. Bom, você não ouviu errado, eu vou repetir. Foi colocado um ruach, um espírito, para o entendimento para cada leitor do Sefer Yetzirah. E este leitor, vou repetir, foi convocado um ruach, um espírito, para cada leitor que iria, de alguma forma, ler o Sefer Yetzirah. No Tratado do Sinédrio, no Talmud babilônico, descreve que o Rabino Hanina e o Rabino Yesruiá costumavam se sentar todas as noites de Shabat e se engajar nas leis da criação. E eles fizeram um bezerro e o comeram. Sim, isto está no Talmud. E não foi só isto. Houve um ato de um grande rabino que criou um homem chamado de Golem. E ele, enviado para o rabino Zirá, que tentou dar um nome a este Golem, mas quando ele percebeu que ele não ia conseguir ter o controle sobre este Golem, sobre aquela criação que não era humana, ele percebeu que ele tinha criado algo que ele não poderia ter o controle. Ele então olhou dentro dos olhos desse Golem e disse: retorne ao pó. O Talmud não traz aqui qual foi o futuro deste Golem e o que aconteceu com esse Golem depois da sua criação. A história aqui é cessada. Muitos comentaristas deixaram seus posicionamentos diante destes fatos e na maioria disseram que isso era legítimo, porque não é uma mágica. Porque antes foi pronunciado o nome do Santo Kadosh Baruch Hu, e foi o poder do grande nome sagrado que foi permitido a criação deste Golem. Bom, para os curiosos, este nome foi ocultado aqui no Sefer Yetzirah. O nome está aqui, mas foi criptografado dentro das letras. Bom, muitos de nós sabemos aonde está esse nome, mas falta bagagem para aprimorar e utilizar
este nome. E é claro, a autorização também. Muitos desses grupos focaram os seus estudos na criação de animais e também de golem. De acordo com o que leram e compreenderam dentro deste livro. O Sefer Yetzirah tem uma ponta e nela há bifurcações. No livro da criação é bem exposta sobre o verdadeiro protagonista deste livro. Até parece que foi ele mesmo que descreveu sobre ele mesmo, sendo apenas ele o Criador do mundo, com apenas um nome. Se pode criar tudo, e por seu próprio mérito, que funda todos os universos e molda esses universos usando seu teclado virtual com 22 letras hebraicas e 10 contagens misteriosas. Bom, existe uma nota misteriosa em algumas palavras, e elas são partes da bifurcação na ponta do Sefer Yetzirah. As palavras são Mitzpah, Sifra e Sefirah. E elas não devem ser confundidas. Mitzpah é um conceito quantitativo de acordo com seus aspectos. Ele traz um número que é um símbolo gráfico que representa um número que não foi identificado neste grau físico e nem revelado. E sim, ele faz parte de um número elevado que marca toda a existência em todas as dimensões. A Sefirah é um termo metafísico que abrange 6 pequenos capítulos que são divididos dentre deles a Mishnah, que são elas uma espécie de versos que seguem todas as ações do Santo Kadosh Baruch Hu no nosso universo observável e em todos os mundos. Estes 6 textos descrevem como o universo foi formado e todos os seus conteúdos, sendo então esses os objetos para as futuras ações, usando essas letras hebraicas e seus conteúdos. E essas letras estão em um constante movimento, ou seja, vou revelar aqui, as letras têm seus movimentos. Veja só as suas curvaturas, elas são a direção do poder dos poderes. Algumas pendem para o norte, outras para o sul. Um destes conhecia esses segredos, e este foi Shlomo, Salomão, que conhecia todos esses segredos contidos nas 22 letras hebraicas. E isso aqui é exposto pelo Sefer Yetzirah. E dentro das 22 letras hebraicas, há 10 Sefirot. Bom, é o contrário do que é propagado nas faculdades de Kabbalah hoje em dia, desmistificando apenas estes ensinamentos que é propagado por aí. Vou então deixar para sua livre interpretação. Assim que são as 12 letras hebraicas de Aleph a Vav, de Vav a Kaf. São 12 letras que formam os nomes das 12 tribos de Israel. E dentro dessa mesma tubulação estão também interligadas a fala, a visão, a audição, o olfato, o sexo, o sono, etc. Mas o livro se abstém de esclarecer o santo nome. Bom, não é o tetagrama. Já gravei vídeos falando sobre esse assunto.
o próprio Sefer Yetzirah traz a combinação do nome sagrado. Bom, para algumas pessoas eu vou revelar aqui em público um nome. Mas esse nome ele tem uma continuação dentro do Sefer Yetzirah, que ainda não foi revelado e não pode ser revelado, em público principalmente. O nome é chamado de Titzvayot. As letras operam através da sua forma gráfica dentro deste nome, para este grau físico. E para este grau físico foi formado uma canção misteriosa, cantada com 12 letras. E essa canção, ela abalaria os fundamentos da terra e aniquilaria todos os perversos na terra hoje. E limparia a terra de toda imundície, mas ninguém ousa a cantar esta canção. E ninguém hoje conhece essa canção, a não ser os querubim, que cantam em alta voz com as notas oitavadas o santo nome do Kadosh Baruch Hu. Estas 12 letras passam por um processo de transformação por meio de uma legislação, ou seja, decretos, a cada ano. E estas mudanças é extraído e juntado e pesadas e são convertidas em gráficos. E quando todas estas letras estão adaptadas, elas descem aqui em formas gráficas e todas elas são divididas em grupos e são espalhadas nas 12 letras que compõem os signos. E todas as 12 letras formam o corpo na fecundação. Das 12 letras formam a parte do corpo, sendo então as 2 mãos, as 2 pernas, os 2 rins, a bile, intestinos, fígado, cartilagem, estômago e baço. As 12 letras se condensam em 7 letras hebraicas, sendo então as letras Beit, Resh, Aleph, Shin, Yud e Tav. Estas letras serviram para criar os 7 mundos, 7 céus, 7 terras, 7 dias, 7 rios, 7 desertos, 7 dias da semana, 7 anos, 7 Shemitah e 7 jubileus. Hashem guarda em seu coração um canto sagrado entoado por 7 essências, 7 itens, 7 detalhes ligados às 12 esferas. Veja como é profundo o Sefer Yetzirah, a combinação do livro com o nosso grau físico. E para todas essas esferas misteriosas conhecidas, elas são chamadas de esfera das rodas. Esta é uma hierarquia sagrada, um grupo de milhares de malachins que estão mais perto dele, mais perto da luz. E existe pouca coisa, existe poucos comentários sobre esta hierarquia de anjos. Sabemos apenas pouca coisa que foram trazidos aqui no Sefer Yetzirah. Mas o Shimon Bar Yochai, em sua sagrada lembrança, nos deixou alguns pontos aqui
sobre essa hierarquia de anjos. O Rav Shimon Bar Yochai disse que eles auto se destroem e renascem novamente diante da luz do Santo Bendito seja Ele. E o Rav Shimon Bar Yochai deixou alguns pontos nos seus sagrados escritos e ele fala que estes malachins, eles auto se destroem e eles renascem novamente diante da luz do Santo Bendito seja Ele. Estes são os fundamentos do universo. E todas as galáxias e em todas as suas dimensões. Estas são as 10 esferas que regem todos os mundos. Estes são os enigmas que estão obscuros e todos eles estão bloqueados no Sefer Yetzirah. Somente através de muito estudo conseguimos decifrar parte por parte deste livro. E existem muitas palavras que são vagas, que dificilmente contribuem para o estudo. O livro foi escrito em hebraico. Este livro será despertado em todas as almas, exceto aquelas almas com boas intenções e méritos. Caso contrário, você apenas verá letras e as suas curvaturas. Muitos textos estão vagos e obscuros, e há uma lacuna nas interpretações. Embora todos os textos sejam obscuros e estão praticamente todos bloqueados para este grau físico, neste exato momento. E este livro exige um alto nível de concentração e de conhecimento, principalmente no Zohar, na Mishnah e na Torá. O leitor para o livro deve ter as suas características e o seu perfil de um Yehudim. E que ele no mínimo seja culto, piedoso e temente a Hashem. Para adquirir estes conhecimentos em todos os campos da matemática, medicina, filosofia, física, metafísica, tudo deve ser ajuntado para a maior compreensão do indivíduo. Agora quero deixar claro a minha posição diante desse vasto e amplo conhecimento dentro destes assuntos. No vídeo anterior, eu disse que a Torá foi escrita com duas finalidades. Para este grau físico, que é o entendimento superficial de cada texto. As letras foram escritas com tinta preta em papel branco. E são 4 níveis para este grau físico, para interpretar a Torá. Vou dar um exemplo aqui. A Noa foi dado uma ordem para que ele fizesse uma arca de madeira. E todas as medidas foram passadas a ele. Veja a ordem. A arca será de 300 côvados e a sua largura de 50 côvados. E a sua altura é de 30 côvados. Faça uma abertura para a luz do dia e termine-a com 1 côvado no topo. Bereshit 6, 14 e 16. Este é o seu olhar físico. Claro, você vive em um mundo onde tudo é deturpado e misturado. E as interpretações fogem da forma lógica
espiritual. Bom, estas medidas são mensagens criptografadas. Bom, eu apenas trouxe um exemplo aqui entre milhares e milhares de códigos que estão ocultados dentro da própria Torá. Estes são dois grupos, mas esses grupos estão próximos. Mas há uma distância enorme nesses dois grupos, nessas duas interpretações. Existem dois grupos de pessoas: as pessoas que absorvem a Torá no nível literal, nos 4 níveis que foi deixados aqui para a humanidade, para a interpretação da humanidade. Só que existe uma outra interpretação, um outro nível, que é chamado de o Sod do Sod. Para chegar, adentrar nesse nível, o Sod do Sod, exige muita concentração, muita humildade e temor a Hashem para estas interpretações. Bom, essas medidas são mensagens criptografadas. E esses dois grupos estão separados pela letra Vav. E a letra Vav mostra a sequência de dois grupos que parecem muito próximos. Mas há uma distância enorme entre quem estuda a Torá em letras brancas, escrita em papéis preto. Essa é a diferença dos dois grupos. O primeiro grupo foi dado a Torá no nível literal, para o entendimento aqui da Arca de Noa, e aonde ele construiu a arca e abrigassem ali toda a sua família e os animais. Esta é a interpretação literal. Na maioria das pessoas, a interpreta dessa forma. Mas quando você traz estes níveis, trazendo então a matemática, a filosofia, a física, você traz o conceito da gemátria para dentro desse conhecimento. O conhecimento, ele se difunde, ele cria bifurcações e raízes somente dentro desse texto. Você encontra milhares de interpretações completamente diferentes da construção da própria arca. Bom, existe um grupo que estuda a Torá em letras brancas, escrita em papéis preto. Existe também aqueles que trazem os seus conhecimentos robóticos, costumeiros. E esses costumes são gerados em ciclos. Isso distancia o homem da espiritualidade, deixando o homem muito mais frágil, fechado, dentro mesmo de um ciclo onde o seu conhecimento não pode ser expandido, pois ele está dentro de uma bolha, dentro de um ciclo fechado, e essa pessoa se torna tão robótica que tudo isso se torna para ele desprezível, sem conceito algum. Eu já vi muitas pessoas dizerem para mim: Youssef, vai estudar mais Talmud, mais Guemará, mais Shulchan Aruch, vai estudar mais as leis, deixa um pouco isso de lado. Mas é impossível estudar Torá sem espiritualidade. É impossível. Tolo é aquele que não interpreta a Torá no nível Sod. O Zohar Hakadosh também traz: tolo é aquele que estuda a Torá no nível literal. Bom, isso distancia o homem da espiritualidade, mas mesmo assim tem seus méritos e seus grandes valores para os mundos espirituais. É claro, é fato. Bom, faço parte daqueles exclusos que leem a Torá inversa, ao contrário, em letras brancas. O Sefer Yetzirah é o segredo.
O livro mais misterioso. Ele é o próprio termômetro para se medir o grau. O Sefer Yetzirah é o termômetro para se medir o grau nessa existência. E essa medida é extremamente importante para nós que buscamos a fonte da vida e os segredos da ressurreição e os segredos do ninho do pássaro. Estarei aqui trazendo muitos assuntos dentro deste mesmo tema para desmistificar os segredos ocultos dentro da Torá. Bom, eu queria trazer algo aqui. Tenho recebido várias mensagens via WhatsApp, também do Telegram, de algumas pessoas pedindo para estudar Kabbalah, para que eu dê aula de Kabbalah. Vou falar aqui em público, para todos vocês. Kabbalah não se estuda. Não há cursos e nem faculdades de Kabbalah. O conceito de Kabbalah é estudo, conhecimento. Kabbalah, para vocês entenderem, é algo íntimo. É entre você e a sua espiritualidade. Você receberá a Kabbalah com os méritos da Torá. Quer estudar Kabbalah? Seja justo. Faça tzedakah. Seja honrado para com as pessoas. Tenha temor a Hashem. Quer ser espiritual? Quer receber essa luz? Seja humilde. Tenha temor a Hashem. Busque conhecimentos. Não precisa de você pagar um curso, nem faculdades, nem mesmo comprar livros. Basta você se engajar dentro da Torá. Quando você toma essa atitude, quando você se curva ao conhecimento, à busca pelo conhecimento, automaticamente você está recebendo a luz Or. Você está recebendo luz. Você está recebendo Kabbalah. Quer ser cabalista? Estuda a Torá. Estuda em todos os níveis. Estuda os 4 níveis da Torá. Comece estudando profundamente. Saia um pouco da rotina, do ciclo robótico. Adentre nos conhecimentos sagrados. Busque na história. Busque as revelações que a Torá nos traz. E é interessante que eu tenho falado muito com o Jorge Ramos e com algumas pessoas do grupo Beit Harizal. A Torá, ela é simplesmente algo tão íntimo. O que é passado para mim não é passado para você. A forma de interpretação que eu interpreto a Torá, você irá interpretar o mesmo texto, mas com uma forma mais ampla, mais aguçada, mais refinada. Isto é a diferença entre conhecimento e busca. Bom, você quer mesmo estudar Kabbalah? Seja reto, humilde, temente a Hashem. Humilde principalmente e tenha temor a Hashem. Busque dentro da Torá o conhecimento. Fique em silêncio. Guarde para você até que você tenha bagagem para ensinar as pessoas. Não precisa de pagar cursos, nem faculdades. Não precisa de você gastar muito dinheiro com isso. Quer dizer, não precisa de você gastar praticamente nada. Compre apenas a Torá. Compre alguns livros. Entre no conceito. Compre o Talmud, Shulchan Aruch. Compre a Mishnah. Vai estudar. Vai buscar esse conhecimento. Ele é dado de graça para você.
Basta você procurar. Bom, relativamente estamos falando aqui de 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo robótico, que vive dentro de um ciclo, e um outro grupo, completamente fora dessa bolha, tem uma visão muito mais ampla dos mundos espirituais e de todo o ensejo que incorpora todo o conhecimento. E isto traz luz. E o que estou passando para vocês é essa luz, é essa essência da Kabbalah. Só que para isso, eu tenho que buscar esse conhecimento, para que essa luz seja dividida com vocês. Isso está também muito íntimo com a pessoa, porque dividir o que é dado a você é algo muito complexo e muito complicado. Hoje as pessoas não querem isso. Veja principalmente aí nas plataformas. Hoje o que temos muito é histórias. Temos muitas histórias fantásticas na Torá. Hoje o que se é contado são as histórias. Ninguém quer dividir essa luz. Muitos deles absorvem essa luz, guardam essa luz. Isso faz parte de uma pequena palavra chamada de ego. A pessoa quer guardar aquilo só para ela. Ela não quer dividir essa luz com ninguém. E esse não é o propósito da própria Torá. Hashem retirou dele essa luz e espalhou ao mundo. Essa luz foi dividida e esse é o nosso propósito: espalhar essa luz. E este é um conceito de todas as pessoas que chegam nesse tipo de conhecimento. O vaso se enche de luz e esse vaso deve espalhar essa luz, como Adam Harishon, o primeiro homem. Cada semente retirada de Adam Harishon e espalhada no mundo. Devemos então absorver a luz e doar a luz. Isto é Kabbalah. Isso é ser espiritual. Bom, estarei falando mais a respeito desse assunto. Nos próximos vídeos estarei trazendo mais conceitos de Kabbalah para vocês aqui. Sei que não é uma forma correta em público trazer esses assuntos, mas esse ano 5783 é o ano de revelar a espiritualidade. A Kabbalah será revelada a todas as nações. Que Hashem vos abençoe e vos guarde. Que vocês tenham uma ótima semana. Que o Santo Kadosh Baruch Hu venha abençoar a vida de cada um de vocês. E obrigado a todos que comentaram, que fazem seus comentários. E toda rabá a todos aqueles que fazem comentários aqui. E eu leio todos os comentários, todos. Tento responder todos os comentários. Para mim é uma honra poder estar respondendo vocês. E agradeço muito a cada um de vocês, a cada inscrito, a cada pessoa que perde o seu pequeno tempo precioso para assistir um vídeo. E obrigado mesmo, no fundo da minha alma, que Hashem vos abençoe. Guarde cada um. Tenha uma ótima semana. Shalom. Lehi Traot. E tudo de bom. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kedoshenu b'tzmotav b'tzibam kol haTorah. Shalom.
Essas pessoas que estão brincando com a Torá, brincando de ser judeu, essas pessoas estão atraindo para si mesmo um desastre. E todas estas realidades estariam dentro do mesmo conceito. E tudo que você quer descobrir não precisa de você perguntar, que seja para o mais intelectual, mais sábio do mundo. As respostas estão dentro da Torá.